Se você perguntar a um adolescente o que significa ser um adolescente, pode ser que ele não consiga se definir. Alguns deles não querem estar na classe dos adolescentes, preferem pular dos juvenis para as classes dos jovens. Mas a maioria aceita a condição. É normal que as meninas prefiram a companhia dos rapazes mais velhos, dos jovens, porque elas desenvolvem mais rápido mesmo, enquanto os meninos buscam a companhia dos próprios adolescentes, porque gostam de brincar, de rir deles mesmos e dos outros. No entanto, em um ponto, ambos concordam. Eles não gostam de estar na companhia dos menores, dos meninos e meninas de 10, 11, 12 anos. Não gostam de interagir com eles, de estar entre eles. Eles têm dificuldades em trabalhar juntos. Eles gostam mesmo é da companhia e conversa daqueles que têm até, no máximo, 17, 19 anos. Então, considerando a grande necessidade que os adolescentes têm de se sentirem parte da igreja, de se sentirem respeitados, é que esse departamento foi desvinculado do Ministério da Criança. É bom que as necessidades espirituais, físicas, sociais e emocionais dos adolescentes sejam levadas em consideração. Para lidar com essa turma, o professor precisa ter o perfil certo. E para os próprios adolescentes, o perfil certo é alguém que primeiramente os ame. Pode ser mais velho ou mais jovem, homem ou mulher, tanto faz. Nem precisa se vestir como eles. O que o professor realmente precisa ser é carismático, simpático, atencioso, disponível, criativo, amigo, companheiro, dedicado, alegre, bem-humorado, e essa parte é muito importante. E principalmente, que ame a Jesus. Isso é fundamental, porque você será o modelo deles. É preciso que você os envolva. Eles querem se apaixonar por você. Eles esperam que você busque a ajuda deles. Então, nada mais justo do que você pedir a eles sugestões para formular programas. Portanto, você precisa ter uma mente aberta. Sejam bem-vindos, queridos professores, agora ao treinamento da classe de Escola Sabatina para adolescentes. Todos nós sabemos que é uma faixa etária muito especial, por isso nós trouxemos aqui o Diego, que ele é acadêmico em publicidade e especialista em mídias sociais. Seja bem-vindo, Diego, ao nosso treinamento. E também temos aqui a Diane, que ela é acadêmica em Direito e também é professora da classe de Escola Sabatina dos adolescentes da igreja dela, e ela vem trazendo algumas ideias e experiências da sua igreja. Seja bem-vinda também, Diane, e eu já começo perguntando para você, de tudo que você já tem visto, do que você tem praticado e percebido de reações dos adolescentes, o que está valendo, o que já percebeu que é importante para trabalhar nessa faixa etária? Então, pastor, o que é importante é a criatividade de cada professor. A gente percebe o quê? Que cada sábado a gente precisa trazer algo novo, a gente precisa trazer algo diferente, para que então a atenção deles seja voltada de uma forma diferenciada. Porque eles vão chegar lá e vão ver, tudo vai parecer novo, tudo vai parecer inovador para eles. E aí o que vai acontecer? Eles vão ter interesse de descobrir outras coisas, eles vão ter interesse de a cada sábado estar lá, porque eles vão saber que vai ter algo diferenciado para eles. Então, para adolescente não pode ter rotina? Não pode ter rotina, eles não gostam de rotina. Isso, mesmo dentro do horário da Escola Sabatina ali, tem que ter coisa diferente. Tem que ter coisas diferentes, porque eles vão sair lá da classe dos pequenos, onde tem aquela rotina, tem as atividades, tem as músicas, é tudo aquela rotina. Quando eles sobem para os adolescentes, o que acontece? Muda, porque o programa é diferenciado, ele precisa ser diferenciado. E fora dos horários da Escola Sabatina, vale fazer alguma coisa também? Com certeza, vale você trabalhar com eles em qualquer momento, em qualquer dia, porque eles gostam de estar unidos. E é interessante, pastor, cada professor que está aí com a sua classe, o que é interessante? Você tirar o nome Escola Sabatina dos Adolescentes. Por quê? Porque já é muito tradicional, já coisa mais para adulto, mais parece. Adulto, ou então muito criança. Então, o que é interessante? Você dá nome à sua classe. Tirar, pensar, orar a Deus, pedir um nome que tenha um propósito. Como é que é o nome da sua classe? O nome da nossa classe é Geração 2.9. Olha só. Por que Geração 2.9? Porque quando você abre a Bíblia, em 2 Timóteo 2.9, o que vem dizendo?
Vós sois geração santa, geração eleita, o povo que Deus escolheu. Então, a gente colocou esse nome com um intuito. Então, eles gostam disso. O que você pode fazer? Você pode fazer uma festinha com eles, você pode juntá-los num sábado à noite, assistir um filme, levá-los para tomar um sorvete, levá-los para comer uma pizza. Eles gostam de estar unidos. Interessante. Você percebe, professor, que para ser professor de classe de escola sabatina de adolescentes, é necessário uma segunda milha. Não é muito simples. É verdade. Sabe? O professor precisa se preparar, precisa ter reuniões com a equipe para poder pensar em coisas interessantes para alcançar o coração dessa faixa etária, né? Agora, Diego, falando em adolescência, a gente sempre lembra de internet. Falou em adolescência, falou em internet. Como que a gente consegue usar a internet na mão do adolescente para que seja útil para a escola sabatina? Bom, pastor, primeiramente nós precisamos entender o contexto em que nós estamos inseridos. Alguns cientistas da comunicação, escritores de livro, afirmam que hoje nós vivemos em uma sociedade de muito conhecimento. A internet está cheia de informação, a sociedade da informação está cheia de informação para os adolescentes. Então, o professor tem que estar muito bem embasado naquilo que ele vai falar. E um outro ponto também são as respostas sociais. Um sistema de respostas sociais é o que nós estamos vivendo hoje. Por quê? Porque a internet proporciona para mim um espaço onde eu posso colocar aquilo que eu penso, o que eu acho, o que eu achei de determinado assunto, e vai estar ali disponível para todos os meus seguidores, para a minha rede de contatos na internet. Então, o adolescente hoje, ele é a faixa etária mais midiática que existe. Né? Nós temos estatísticas no Brasil que afirmam que entre adolescente e jovem, eles estão conectados à internet no computador em até 4 dias. Né? O tempo que eles estão conectados, que eles ficam conectados nos computadores, se resume até em 4 dias. 4 dias dentro semana. da semana. Da semana. Olha só. Olha só. Existe uma outra pesquisa também que diz que 80% do tempo de navegação de uma pessoa, de um jovem, de um adolescente, é só para mídias sociais. Exatamente. E aí nós chegamos em outro ponto. A internet hoje saiu apenas dos computadores. Ela está também nos telefones, nos smartphones. Então, o adolescente ele não está mais conectado só no computador. Ele está conectado todos os dias da semana, todos os dias do ano, todas as horas do dia. Em todo lugar. Em todo lugar. Então, nós precisamos oferecer opções para os nossos adolescentes na internet também. Uma das opções que eu sei que você produziu juntamente com uma equipe é um aplicativo que envolve oração. Como é que é isso? Exatamente. Para incentivar o adolescente na oração intercessora, nós desenvolvemos um aplicativo onde ele pode colocar os amigos dele das redes sociais, onde ele pode colocar os amigos da escola, os amigos do cursinho, os amigos do curso musical que ele faz, enfim, os amigos, a rede de contatos dele, ele pode inserir no aplicativo, e o aplicativo funciona como uma espécie de despertador, onde ele mostra que em determinado horário o adolescente tem que parar tudo que ele está fazendo e orar por esse amigo. Esse aplicativo vai estar disponível para todo mundo que está ouvindo aí? Com certeza, já está disponível para você que está nos escutando. Assistindo aqui, ok, muito bem. Agora, deixa eu te perguntar, Daiane, dentro dessa geração de internet, nós temos uma dificuldade tremenda de tornar o nosso adolescente um pesquisador profundo. E daí vem o desafio da Escola Sabatina de Adolescentes, o estudo da lição. O que a gente pode fazer para os nossos adolescentes estudarem a lição? É verdade, pastor. Aí vai da criatividade e do estudo que o professor vai fazer da sua classe. Porque em cada classe pode funcionar de uma forma diferenciada, porque cada adolescente, cada classe tem o seu jeito de ver as coisas. Mas o que a gente faz na nossa classe? A gente trabalha com os talentos. O que a gente faz com os talentos? Ao findar de cada trimestre, a gente tem uma festinha temática, que eles gostam de estar ali, então a gente produz essa festa para eles. Só que só pode ir à festa quem paga o ingresso. E como que a gente paga o ingresso? Não é com real.
é com os talentos. E como que eles ganham esses talentos? Eles ganham esses talentos chegando pontualmente à classe, participando da classe, participando da lição da escola sabatina e estudando a lição diariamente. E como que a gente faz isso? Aqueles que estudam a lição, eles ganham o maior número de talentos. Então, dessa forma, eles seguem o trimestre ganhando talentos para que no final do trimestre eles possam estar na festa, que eles querem tanto estar. Então, assim, cada classe vai ter a sua forma de estruturar para que isso dê certo. Mas o que você pode fazer? Você já pode jogar o desafio. Por quê? Porque eles vão querer estar lá. Eles vão querer fazer parte dessa festa. Então, assim, joga o desafio para eles. Olha, querido professor, diga para os seus alunos, você quer estar lá? Você pode, você tem o direito de estar lá. Mas, para você estar lá, você precisa fazer tudo para que você ganhe talentos para poder estar à festa, para poder ganhar. Então, assim, a gente tirou um pouco daquele incentivo do adesivo que colava na lição lá das crianças, da estrelinha. A gente tirou isso. A gente colocou os incentivos, mas de uma forma diferenciada, de uma forma mais teen, uma forma que chame a atenção deles. E aí o que a gente pede também, a gente tem as reuniões com os pais. Por quê? Porque os pais precisam adquirir a lição. Os filhos, eles precisam estudar, mas para que eles estudem, o que eles precisam? Ter a lição. Então, você, professor, tendo uma ligação direta com os pais dos seus adolescentes, você vai ver que nós vamos formar uma equipe. Os pais comprando a lição, você exigindo que os seus adolescentes estudem a lição, e aí você vai começar a perceber que as coisas vão fluir. Por quê? Porque a família, os adolescentes e o corpo de professores dos adolescentes vão falar uma só língua, que é o estudo da lição. E é muito interessante também, Daiane, o professor estar ligado com o pai e com a mãe, numa luta, se é que a gente pode dizer assim, numa forma de incentivo, de os dois, um de cada lado, incentivando e trabalhando com o adolescente, com o filho e com o aluno, para que ele estude a lição. Verdade. Isso é sempre importante, essa parceria de pai e professor, para que o adolescente não tenha para onde correr. É verdade. Ele chega em casa, o pai pede para ele estudar a lição. Chega na classe, o professor estaria incentivando, dizendo a mesma coisa. Agora, o que a mídia social pode oferecer no estudo da lição, Diego? Muitas coisas, pastor. Professor, uma ideia. Você pode, de repente, criar um grupo no Facebook, onde os adolescentes podem postar ali as dúvidas da semana, podem colocar alguns comentários. De repente, pode até surgir a situação de que um adolescente não entendeu um ponto e o outro colega dele entendeu, vai lá e comenta explicando para o amigo que não entendeu o ponto da lição. O grupo também pode servir para que o professor elabore um quiz bíblico, né? Um jogo de perguntas. Quiz é um jogo de perguntas. É um jogo de perguntas. E uma ideia interessante, pastor, é que de repente o quiz pode ser lançado na sexta-feira à noite, que é um momento em que os nossos adolescentes estão muito conectados nas mídias sociais. E nós podemos oferecer uma opção cristã para ele nas mídias sociais. Interessante. E no YouTube, como é que a gente usa o YouTube para o estudo da lição? O YouTube também é uma ideia bem legal. Bom, o YouTube é um canal de vídeos. Você pode, de repente, dividir a classe dos adolescentes em equipes. E cada equipe fica responsável por um sábado em produzir um vídeo mostrando o que ele entendeu da lição. Pode ser uma música, pode ser uma encenação, pode ser vários adolescentes falando um pouco, cada um fala um pouco, e publicar o vídeo no canal do YouTube. Muito legal. Podendo também compartilhar no Facebook, o que deixa a mensagem que o adolescente entendeu disponível para toda a rede de contatos que ele tem na internet. Ok, muito legal. Agora, Daiane, nós todos sabemos que a Escola Sabatina ela tem uma função muito importante, que é gerar espírito missionário no aluno. Como a gente faz isso para o adolescente? Então, aí eu começo a explicar um pouquinho de por que a minha classe de adolescentes é chamada de geração 2.9. Nós fazemos parte de uma geração, a geração que vai pregar a mensagem para outras pessoas. E o que essa geração faz? Você, querido professor, pode olhar ao seu redor e ver que tem tantas pessoas necessitando. Por exemplo, lá na minha classe, o que nós já fizemos? Nós já limpamos a quadra de uma escola vizinha que a gente utiliza para fazer esportes nessa quadra. A gente já visitou hospitais, a gente já falou, já entregou folhetos. Então, assim,
todas essas atividades, elas podem ser usadas para os adolescentes. Só que quando você leva o seu grupo de adolescentes com outras pessoas, o que acontece? Ele fica inibido, porque ele sabe que se ele não fizer, outra pessoa vai fazer. Porque ele não se sente capaz. Então, quando você separa o seu grupo de adolescentes e leva eles para fazer essa missão, o que eles sentem? Que se eles não fizerem, ninguém mais vai fazer. Porque se aquela pessoa não ouvir falar de Jesus, é culpa dele. Então, assim, quando você leva o seu adolescente, o seu grupo de adolescentes para um hospital, quando você leva ele para fazer algo envolvendo a missão, que só eles vão, eles começam a se sentir parte dessa missão. E aí o que acontece? A gente começa a perceber que a classe, ou o nome que você vai colocar na sua classe, ou atividades que eles fazem, não é só ali no sábado, ou só um dia que você marca, mas você começa a trabalhar que é um estilo de vida, que eles precisam fazer para que Jesus volte logo. E provocando eles a fazerem isso, eles verão que são capazes de fazer muitas coisas. Eles não sabem da capacidade que têm, né? É verdade. Não precisa muita coisa, não precisa gastar dinheiro, não precisa inventar coisas diferentes. A pregação do Evangelho, ela é muito óbvia e muito básica, mas o que é o desafio para nós professores é fazê-los acreditar que eles podem e que eles têm capacidade para isso. E na internet, como é que a gente pode fazer eles pregarem o Evangelho? Pastor, hoje nós temos diversas formas, diversos mecanismos na internet para que o adolescente seja também um missionário. A igreja, ela disponibiliza muitos aplicativos. Nós temos hoje o aplicativo da lição da Escola Sabatina, nós temos o aplicativo da Bíblia, o aplicativo do Espírito de Profecia, o aplicativo do livro missionário do ano. Temos também o aplicativo do Reavivados por Sua Palavra, que é a leitura de um capítulo da Bíblia por dia. E todos esses aplicativos têm uma função especial de compartilhar nas mídias sociais aquilo que o adolescente leu ou aprendeu. Então, a mídia social, a rede social do seu adolescente pode ser um grande campo missionário. Uma outra ideia também, pastor, de repente, é, dentro dessas ações que os adolescentes realizaram, publicar fotos. Faz uma montagem de fotos e publica no Facebook para que eles compartilhem e, de repente, despertem a curiosidade nos amigos, nos colegas, na rede social dele, na internet, a querer conhecer um pouco mais daquilo que eles estão fazendo. Né? Ver que a classe dos adolescentes não está se resumida apenas a uma reunião no sábado de manhã na igreja, mas também a atividades externas em outros dias. Em outras palavras, tudo o que eles são como cristãos e o que eles fazem como cristãos adventistas, eles devem jogar na internet. Exatamente. E essa é uma forma de pregar o Evangelho. Exatamente, servir de influência. Interessante. Agora, para terminar, Diane, como é que é essa questão de avaliação que vocês fazem dentro da classe de vocês? Então, a gente exige muito dos adolescentes, a gente exige muito dos nossos alunos. E, às vezes, a gente não dá opção para que eles digam para a gente o que nós estamos errando, o que eles estão gostando e o que eles não estão gostando. Então, o que acontece? Lá, a gente faz da seguinte forma. Nós somos 3 professores e são uma base de 24 alunos. O que acontece? Eles precisam nos avaliar. Todo final de trimestre, nós temos o aluno nota 10 e o professor nota 10. Eles têm a opção de dizer ali, olha, aquele foi o professor nota 10, porque ele fez isso, ele fez aquilo. E aí eles vão dizendo. E eles também dizem por que o outro professor não ganhou. Porque dessa forma, querido professor, você vai conseguir saber aonde estar errando e aonde você precisa melhorar. Então, assim, é importante você dar essa opção para o seu adolescente, porque aí você vai conseguir trabalhar de uma forma mais certa, você vai saber atingi-lo de uma forma melhor, porque às vezes pode parecer assim, ai, mas o que eles vão falar? Mas eles são sinceros, eles vão falar algo que possa trazer melhorias para a classe do adolescente. Então, fica a dica para que o seu adolescente, a sua classe, faça a avaliação dos professores. Jogar transparente. Transparente. O adolescente gosta muito disso. Muito bem, chegamos ao final do nosso treinamento. Nós queremos agradecer muito ao Diego e à Diane por terem participado conosco aqui e oramos e desejamos que Deus abençoe você, professor, lhe dê muita sabedoria para tratar com os nossos queridos adolescentes. Até mais.